As novas regras da legislação trabalhista já estão em vigor desde o último sábado. E para entender um pouco mais das mudanças que passam a fazer parte das relações de trabalho a partir de agora, a UPF TV começa hoje uma série de entrevistas. O nosso primeiro convidado é especialista no assunto, o advogado André Dornelles, que é professor do curso de Direito aqui da UPF. Seja muito bem-vindo, professor, à UPF TV. Obrigado pelo convite. Quantos pontos foram alterados pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista, que entrou em vigor então no dia 11, ela sofreu mais de 200 alterações, mais de 200 pontos que foram alterados à CLT. Dentre eles estão jornadas de trabalho, possibilidade de acordo extrajudicial, homologação de acordo judicial, intervalos para almoço que foram reduzidos, a possibilidade de redução, entre outros vários pontos que foram modificados, Esses seriam os principais? Seriam os principais pontos da mudança, A gente sempre traz essa ideia de que a reforma trabalhista tem como bandeira a prevalência hoje do negociado sobre o legislado. Mas é importante a gente frisar que essa possibilidade da prevalência do negociado sobre o legislado, ela tem certas limitações, que estão no próprio corpo da CLT, lá no artigo 611. Estabelece o que é lícito eu negociar e o que é ilícito eu negociar. É importante frisar que a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ela estabelece o rol de direitos trabalhistas que a gente considera como direitos fundamentais. Esses direitos jamais poderão ser negociados, como fundo de garantia, aviso prévio, 13º salário, salário mínimo, adicional de hora extra, adicional noturno. São valores estabelecidos na Constituição Federal como direitos fundamentais que não poderão sofrer negociação. Agora, professor, o que terá mais impacto na relação entre trabalhadores e empregadores? Do meu ponto de vista, o maior impacto, como eu mencionei, é essa possibilidade de negociar as condições do contrato de trabalho. Obviamente, tomando por base os direitos constitucionais, tomando por base a própria reforma trabalhista. Mas há uma amplitude maior do poder de negociação entre empregado e empregador. Essa flexibilização possibilita hoje, por exemplo, eu negociar no banco de horas através de um acordo individual. Nessa questão da jornada de trabalho, o banco de horas, até então, era possível somente por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, o banco de horas ele pode ser feito por acordo individual, desde que a compensação seja até 6 meses. Também há a previsão de uma possibilidade de negociação tácita, negociação tácita do banco de horas mensal, que isso se enquadra naqueles exemplos de quando o empregado, por algum motivo, pelo trânsito, algum atraso, chega lá no emprego meia hora atrasado, ele vai poder compensar esse atraso dele com meia hora a mais de trabalho dentro de um mês, por um acordo simplesmente tácito. É uma forma de flexibilizar e, eu acho, desburocratizar um pouquinho a nossa CLT. A reforma entrou em vigor neste sábado, então, certo, dia 11. E o que as empresas já podem fazer valer a partir de hoje? A gente sabe que para tudo ainda vai se levar um tempo, mas o que já dá para ser feito? Essa reforma também é bom entender que há modificação no direito material do trabalho, modificação no direito processual do trabalho. Nós temos regras de transição de uma lei antiga para uma lei nova, Então a gente diz o quê? A lei processual, ela passa a valer desde a entrada em vigor. Então, a lei processual já está valendo. A lei do direito material também já está valendo, mas há umas regrinhas de transição que têm que ser observados pelo empregador e pelo empregado. Obviamente, vai ser isso bem analisado pelo Poder Judiciário para ter uma ideia do que já vale. Mas eu dou como exemplo hoje, já está valendo a ideia daquela hora in itinere, que não se computa mais hoje o tempo de deslocamento do empregado casa trabalho e vice-versa. Então, isso já está valendo a partir da entrada em vigor da nova lei. Algum outro exemplo que a gente possa dar, que já possa estar valendo agora? Das regras do direito processual, O que mudou significativamente? Hoje, o trabalhador que entrar com uma ação trabalhista, ele vai ter custas, se ele for sucumbente, se ele perder um processo, vai ter custas de perícia, vai ter custas de honorários de sucumbência que vai pagar para o advogado da parte contrária se ele perder a ação ou se ele perder o objeto da perícia. Isso é um exemplo que já está valendo hoje no direito do trabalho.
quais são os principais pontos que podem gerar dúvidas nos trabalhadores e também empregadores, que vale também a gente destacar? A nossa reforma trabalhista, ela traz dúvidas para quem milita na área do direito do trabalho, para advogados, para juízes, para membros do Ministério Público do Trabalho, membros do Ministério do Trabalho, enfim, todos que labutam nessa área trabalhista, em especial empregados e empregadores, né? A gente tem alguns pontos duvidosos, como trabalho intermitente, né? Ele está regulamentado pela nova lei trabalhista, mas ainda há algumas regras para esclarecer melhor essa forma de trabalho intermitente, né? Algumas questões que vão, creio eu, ser objeto de discussão, de repente, no STF, por uma eventual inconstitucionalidade, o trabalho da mulher gestante e atividades insalubres, né? Os limites da minha negociação sobre direitos trabalhistas até então aplicados à relação de trabalho, se esses direitos eu vou poder agora modificar através de um acordo coletivo de trabalho, sim ou não. Então, são questões que nós temos que ter muita cautela, porque a lei recém entrou em vigor, é uma mudança muito significativa às relações de trabalho. Então, acho que é importante a gente observar com cautela e, aos poucos, ir se adequando a essa nova norma e, obviamente, aguardar um pouquinho a manifestação do Poder Judiciário nas novas ações trabalhistas, né? Tá certo, por isso que a gente segue durante toda a semana falando sobre o assunto. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado. E amanhã a gente vai conversar com um representante sindical para saber que análise os trabalhadores fazem da reforma trabalhista.